Uma glamourosa festa corporativa, centenas de convidados observando. Uma noite destinada a celebrar um acordo de 800 milhões de dólares. E bem no centro de tudo, uma sogra levanta uma taça de vinho tinto e a derrama sobre o vestido da nora na frente de todas as câmeras no salão. Ela acredita que irá humilhá-la, acredita que irá lembrá-la de quem detém o poder. Mas o que ela não sabe é que a mulher que tentou envergonhar é a verdadeira dona da empresa que está finalizando todo o acordo. O que acontece em seguida transforma a celebração em um verdadeiro incêndio de verdade, exposição e justiça, tão afiada que atravessa diretamente o império da família Sterling. E acredite, você não vai acreditar na rapidez com que o jogo vira assim que a verdadeira história começa. A festa brilhava com um tipo de perfeição imaculada que só os círculos mais ricos de Nova York podiam bancar. Candelabros de cristal pendiam como fogos de artifício congelados sobre centenas de convidados. O ar continha uma doçura suave das orquídeas brancas importadas que adornavam as paredes do salão de festas. Um trio de jazz ao vivo tocava perto do palco, seu saxofonista derramando notas quentes e aveludadas que flutuavam sobre o zumbido constante da conversa. Os fotógrafos se moviam entre as mesas com graça praticada, seus flashes disparando a cada poucos segundos como pequenos raios. Esta era a noite pela qual a corporação Sterling esperava. Uma celebração, uma revelação, uma noite que marcaria o início de uma parceria de 800 milhões de dólares. Cada executivo na sala se portava com a rígida consciência de que o mundo estava observando. O evento já era um tópico em alta online. Repórteres faziam fila no corredor fora do salão de festas. Câmeras apontavam para cada entrada, esperando a chegada dos protagonistas mais importantes. E então ela entrou. Helena entrou no salão de festas com uma mistura de calma e determinação silenciosa. Seu vestido longo cor creme escorria sem esforço enquanto ela caminhava. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e elegante. Sua maquiagem era discreta, mas elegante, acentuando o brilho suave e natural de sua pele. Ela passou horas se preparando para este momento, não porque quisesse atenção, mas porque entendia a importância da noite. Ela entendia o que estava em jogo e entendia que precisava parecer serena, não importando o que a esperava lá dentro. Sua sogra já estava no centro do salão de festas. Judith Sterling se postava em seu vestido esmeralda escuro, envolta em uma presença que exigia atenção mesmo quando estava em silêncio. Suas joias brilhavam sob a luz do candelabro. Sua postura irradiava confiança e um tipo de superioridade praticada. Os convidados a notaram enquanto ela falava com um grupo de parceiros de alto escalão. Mal movia os lábios ao falar. No entanto, cada pessoa ao seu redor se inclinava como se suas palavras tivessem um peso maior que o ouro. No momento em que Judith viu Helena, sua expressão se contraiu quase imperceptivelmente. Os cantos de seus lábios se curvaram no tipo de sorriso que parecia educado de longe, mas de perto carregava a frieza de alguém que já havia tomado uma decisão. Helena inalou suavemente, sentindo seu coração palpitar uma vez contra suas costelas. Ela deu a si mesma um pequeno lembrete mental. Você consegue lidar com isso. Mantenha sua postura ereta. Mantenha sua respiração constante. Esta noite é mais importante do que o temperamento dela. Enquanto ela caminhava mais para dentro da sala, a música pareceu suavizar. As conversas diminuíram. Várias cabeças se viraram para ela, os convidados murmurando elogios. Alguns tiraram fotos discretas. Outros sussurravam seu nome, embora não muito alto.
Todos sabiam que ela era casada com Daniel Sterling, o único filho de Judith. Todos também sabiam que Judith nunca havia aprovado. Os rumores circulavam suave, mas persistentemente, de que Helena não vinha de uma família rica de longa data, que não tinha o pedigree que Judith queria para sua família, que era muito quieta, muito calma, muito insignificante para estar ao lado do nome Sterling. Helena ignorou tudo isso. Ela havia se tornado muito boa em fazer isso. Ela se aproximou da mesa principal, onde Judith estava. Antes que Helena pudesse oferecer uma saudação educada, Judith deu um passo à frente com uma taça de vinho tinto na mão. O líquido cor de rubi capturou a luz e brilhou como um aviso. Judith não escondeu seu desdém. Seus olhos percorreram o vestido de Helena como se avaliassem um item que ela se arrependia de ter comprado. "Você está atrasada", disse Judith, a voz suave, mas incisiva. Helena sorriu gentilmente. "Cheguei na hora." O tráfego lá fora era mais denso do que o normal. Sempre uma desculpa. O tom de Judith cortou liquidamente o ar. Helena abriu a boca para responder, mas um grupo de fotógrafos próximos se inclinou mais. Eles sentiram algo, uma mudança na atmosfera. A música continuou, mas parecia que o salão de festas estava prendendo a respiração. Um parceiro sênior cumprimentou Judith com um aperto de mão caloroso. Ele acenou educadamente para Helena. Judith ignorou o momento completamente. Sua atenção permaneceu fixa em sua nora com uma intensidade aguda que atraiu olhares curiosos. Helena sentiu os músculos de seu pescoço se tensionarem. Ainda assim, ela manteve a voz suave. "É uma noite importante", disse ela. "Eu quero que tudo corra bem." Judith ergueu sua taça. "Então tente não nos envergonhar." O comentário foi alto o suficiente para ser ouvido pelas pessoas mais próximas. Um executivo fingiu checar seu telefone. Uma mulher perto dela limpou a garganta. Outro homem olhou para seu champanhe, como se estivesse de repente fascinado. Foi o silêncio constrangedor que se seguiu a um insulto que todos ouviram, mas que ninguém queria reconhecer. Helena sentiu uma pequena pontada de humilhação. Ela estabilizou a respiração novamente. "Eu não fiz nada para..." "Você existe." Atingiu mais forte do que Helena esperava. Suas mãos ficaram frias. Sua garganta apertou, não porque ela era fraca, mas porque ela havia tolerado batalhas suficientes para reconhecer quando alguém queria quebrar seu espírito, não seu comportamento. O flash de um fotógrafo disparou perto deles. Outra câmera se virou para eles. Alguns convidados levantaram o olhar de suas conversas. Helena reconheceu que o ímpeto estava mudando, a tensão silenciosa ficando mais forte. Judith não percebeu ou não se importou. Ela deu um gole lento em seu vinho e observou Helena com uma expressão que frequentemente reservava para coisas que queria eliminar. Helena endireitou os ombros. Ela se recusou a se encolher. Não esta noite. Não quando toda a sala estava olhando. Não quando ela havia trabalhado demais e sacrificado demais. Ela direcionou a Judith um olhar calmo e firme, um que não implorava, um que não se dobrava, um que indicava que, apesar da hostilidade, ela não recuaria. Por um breve momento, o salão de festas pareceu suspenso no tempo. O trio de jazz continuou tocando, mas as notas de repente pareciam mais suaves, quase vacilantes. Os brilhantes lustres de cristal projetavam um brilho quente que deveria ter sido festivo. No entanto, algo no ar mudou, como se o próprio salão pressentisse o que estava prestes a ocorrer. Helena tentou manter a compostura, suas mãos descansando levemente ao lado do corpo, sua respiração medida. Ela havia sobrevivido a tantas interações tensas com Judith que acreditou que poderia lidar com mais uma. Ela estava errada. Judith ergueu sua taça de vinho,
e examinou o líquido vermelho que girava dentro. O movimento foi lento e deliberado. Helena percebeu o sutil tensionamento da mandíbula de Judith, um sinal de antecipação. O temperamento de Judith raramente explodia. Normalmente vazava em comentários precisos e mordazes. Mas esta noite algo era diferente. Havia uma acuidade nos olhos de Judith que Helena nunca tinha visto antes. Uma acuidade misturada com irritação e um desejo inconfundível de humilhar. Um grupo de executivos se aproximou, com a intenção de parabenizar Judith pelo anúncio da parceria. Eles presumiram que Helena estaria ao lado dela em silêncio, sorrindo de forma solidária e digna. Era assim que Judith preferia as coisas. Sua nora, quieta, vulnerável e invisível. Mas a atenção de Judith havia se fixado em um único alvo. À medida que os executivos se aproximavam, Judith se moveu para mais perto de Helena com a taça de vinho ainda levantada. Seus movimentos eram fluidos, quase graciosos. Helena mal percebeu o perigo até que fosse tarde demais. Sem dizer uma única palavra, Judith jogou o conteúdo de sua taça para a frente. O vinho tinto descreveu um arco no ar, como uma fita escura e brilhante. Caiu com um som úmido e surpreendente na frente do vestido cor creme de Helena. O líquido espirrou para cima, em seu pescoço e clavícula. Gotas atingiram sua bochecha e escorreram como lágrimas involuntárias. Gritos de surpresa brotaram da multidão. A música vacilou por um instante. Um violinista até deixou o arco escorregar, criando uma nota áspera e arranhada que cortou o ar. Helena ficou imóvel. Sua respiração foi interrompida. Sua mão se levantou instintivamente até a metade do peito, antes que ela a forçasse para baixo. Ela sentiu o tecido grudar em sua pele, enquanto o vinho era absorvido. O vestido, antes elegante, agora estava manchado com um dramático respingo vermelho, como uma acusação pintada em seu corpo. Ela podia sentir a frieza do líquido penetrando o tecido. O cheiro de vinho subiu bruscamente, sobrepujando o aroma floral que ela havia escolhido cuidadosamente naquela tarde. Os convidados mais próximos recuaram em descrença. Vários cobriram a boca. Outros sussurravam uns com os outros. Suas vozes tremiam de espanto e desconforto. Uma jovem perto do palco deixou cair sua taça de champanhe. O cristal estilhaçou no chão, pequenos fragmentos se espalhando como gelo. Um fotógrafo reagiu instintivamente, levantando sua câmera e tirando fotos antes mesmo de conseguir pensar nas consequências. Outro levantou o telefone para gravar. Vários convidados começaram a filmar. Dezenas de telas brilharam como se a sala tivesse se transformado de repente em um mar de pequenos holofotes, apontando diretamente para a humilhação que se desenrolava. Helena tentou falar, mas sua voz estava presa em seu peito. Ela piscou, sentindo seus cílios grudarem levemente, enquanto o vinho perto de seu olho secava em uma mancha pegajosa. Seu rímel escorreu, pintando uma fraca mancha parecida com um hematoma sob um olho. Por um momento, ela sentiu que estava escorregando em uma impotência familiar, aquela que alguém sente quando é pega de surpresa na frente de uma multidão e não consegue recuperar o equilíbrio rápido o suficiente. Judith não parecia envergonhada. Ela parecia satisfeita. A mulher mais velha deu mais um passo para perto, seu rosto se contraindo em uma máscara de triunfo frio. Sua postura era rígida, seu queixo inclinado para cima, como se ela tivesse finalmente provado um ponto que esperava fazer por anos. É isso que acontece quando você persegue uma vida que não lhe pertence, disse Judith em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Sua voz se propagou. Os convidados ouviram cada sílaba. Helena sentiu sua garganta contrair. Ela engoliu em seco, tentando manter sua respiração regular. Sua mente acelerou. Por que ela fez isso aqui? Por que agora?
Por que na frente de todos? Mas mesmo enquanto as perguntas passavam por sua mente, ela já sabia a resposta. Porque Judith queria testemunhas. Ela queria que a humilhação fosse pública, irreversível e inesquecível. Um homem em um terno azul marinho sob medida se aproximou de Helena, claramente preocupado. "Você está bem?" Ele perguntou suavemente. Helena abriu a boca para responder, mas Judith a interrompeu bruscamente. "Se ela vai ficar bem", disse Judith. "Ela tem um talento para bancar a vítima." O salão caiu em um silêncio mais profundo, um silêncio que moveu Helena mais do que o vinho. Era o tipo de silêncio reservado para testemunhar algo inconfundivelmente errado. Um silêncio que latejava com desconforto moral. Helena sentiu suas bochechas esquentarem com uma mistura de calor e frio. Ela lutou contra o instinto de recuar, de fugir, de se retirar para a segurança de um banheiro onde pudesse respirar sem olhos a observando. Mas seus pés permaneceram firmes. Se ela se movesse, ela acreditava que de alguma forma confirmaria tudo de que Judith a havia acusado. Fraqueza, fragilidade, indignidade. Então seu calcanhar escorregou ligeiramente no chão. O vinho havia pingado no mármore polido, criando uma superfície escorregadia sob seus pés. Ela tropeçou, suas mãos se estendendo instintivamente. Alguns convidados se apressaram para a frente, tentando segurá-la, mas ela conseguiu se sustentar antes de cair completamente. As câmeras capturaram cada segundo. Uma mulher perto do fundo sussurrou: "Ela está ferida?" Outro homem murmurou: "Por que Judith faria isso?" Um terceiro convidado balançou a cabeça e resmungou: "Isso vai estar em todo lugar online." O salão de festas parecia se expandir e contrair com a intensidade do momento. Os músicos trocaram olhares nervosos, mas continuaram tocando. As notas tremiam, como se os próprios instrumentos sentissem a atmosfera desmoronar. Judith cruzou os braços, impassível, varrendo a multidão com o olhar como se desafiasse qualquer um a confrontá-la. Sua voz cortou a tensão. "Este é um evento formal. Não é lugar para emoções desordenadas ou cenas dramáticas." Helena olhou para ela, atordoada com a crueldade. Ela mal conseguia formar uma frase, muito menos uma resposta. Ela limpou um pingo de vinho da bochecha com dedos trêmulos, seu coração batendo tão forte que ela podia senti-lo em sua garganta. Um executivo próximo sussurrou para seu colega: "Alguém precisa parar isso." Mas ninguém interveio ainda. Não porque concordassem com Judith, mas porque estavam atordoados até a imobilidade. Por vários longos segundos, o salão de festas não respirou. Era como se a sala inteira tivesse sido jogada em um vácuo, sugando todo o som, todo o sussurro, todo o vislumbre de celebração diretamente do ar. O burburinho da conversa que antes preenchia o espaço havia desaparecido. O trio de jazz vacilou, sua música se tornando mais fina em notas incertas, antes de se forçarem a continuar. Até mesmo os lustres de cristal pareciam brilhar de forma diferente, mais frios, projetando longas sombras sobre o chão de mármore. Helena permaneceu parada no centro de tudo, seu vestido encharcado em uma mancha vermelha que se espalhava. O vinho agarrava o tecido em linhas irregulares que pareciam quase violentas. O rímel borrava sob seus olhos. Suas mãos flutuavam perto de sua cintura, tremendo ligeiramente antes que ela as forçasse a ficar paradas. Ao seu redor, as pessoas olhavam fixamente. Alguns tentaram desviar o olhar, mas falharam, sendo puxados de volta para a cena, com a relutante fascinação dos espectadores que acabavam de testemunhar algo chocante demais para processar. Outros não tentaram esconder sua curiosidade. Seus olhares se demoraram em seu rosto, no vinho escorrendo por seu braço,
na onda de humilhação gravada em sua postura. Um zumbido suave de murmúrios finalmente quebrou o silêncio. Ela acabou de jogar aquilo nela? Foi de propósito. Meu Deus, bem na frente de todos. Isso é ruim, muito ruim. Os sussurros se moviam como uma onda lenta pela sala. Mesmo assim, ninguém se aproximou de Helena. Ninguém ousou interromper o momento, porque Judith Sterling ainda estava lá. A mulher mais velha permaneceu perfeitamente serena. Sua postura não vacilou. Seus dedos repousavam levemente no talo de sua taça agora vazia. Seu queixo estava erguido com a compostura de alguém que acreditava que suas ações não exigiam explicação. A mais leve curva em seus lábios insinuava satisfação. Não alegria, não arrependimento. Algo mais frio. Algo que sugeria que ela esperava por esta oportunidade e a executara com precisão. Seus olhos permaneceram fixos em Helena, penetrantes, desafiadores, sem remorso. Uma lente de câmera deu zoom do outro lado da sala. O fotógrafo não se incomodou em escondê-la. Outro repórter levantou seu telefone e apertou para gravar. Um zumbido suave de uma câmera de notícias perto do fundo preencheu as bordas do silêncio. Helena sentiu o peso de cada lente apontada para ela. A humilhação amplificada por cada lampejo de luz piscou, e o brilho criou um halo embaçado que fez o lustre de cristal acima dela parecer duplicado. Sua garganta apertou. Ela engoliu em seco, forçando o ar através de pulmões que pareciam muito oprimidos. Quando ela finalmente levantou a cabeça, ela notou Daniel entrando no salão de festas. Seu marido se movia pela multidão, com passos confiantes, sua atenção inicialmente focada em um par de executivos que acenavam para ele. Ele estava fora atendendo chamadas. Ele não tinha ideia no que estava entrando. Seu terno preto impecável refletia as luzes do lustre de cristal a cada passo. Sua expressão era relaxada, até agradável. Até que ele viu o vinho. Até que ele viu Helena. Até que ele viu as câmeras. Daniel diminuiu o passo. A confusão piscou em seu rosto. Suas sobrancelhas franziram. Seu olhar se moveu entre sua mãe e sua esposa. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua hesitação criou uma ondulação na multidão. As pessoas se moveram, observando-o com tensão renovada. Queriam ver de que lado ele ficaria. Queriam ver o que ele diria. Helena não se moveu. Ela sentiu os olhos dele sobre ela, procurando respostas que ela não podia dar. Finalmente, Daniel se aproximou. O que aconteceu? Sua voz era baixa, mas não suave, mais irritada do que preocupada. Judith respondeu antes que Helena pudesse falar. Ela esbarrou em mim, disse Judith calmamente. Arruinou meu vestido. Suspiros suaves ecoaram. Alguns convidados trocaram olhares de espanto. Eles tinham visto exatamente o que aconteceu. Eles tinham testemunhado cada segundo. No entanto, Judith mentiu com a facilidade de alguém acostumado a torcer a narrativa a seu favor. Daniel passou a mão pela mandíbula. Helena, você não estava prestando atenção? O estômago dela revirou. Ela levantou o olhar lentamente, encontrando os olhos dele, e pela primeira vez naquela noite, ela sentiu um tipo diferente de dor. Não humilhação, não choque. Algo mais profundo, algo que parecia uma pequena fratura se formando dentro dela. Eu não esbarrei em ninguém, disse ela em voz baixa. Judith soltou uma risada suave e descrente. Você nunca assume a responsabilidade, sempre tão delicada, tão frágil. O salão se tensionou novamente. Uma mulher perto do palco sussurrou em voz alta. Não foi isso que aconteceu de jeito nenhum. Outro murmurou. Por que ele não está defendendo a esposa? Um homem ao lado da mesa de sobremesas balançou a cabeça. Ele está escolhendo acreditar na mentira, em público.
Inacreditável. Daniel ignorou todos eles. Sua atenção permaneceu fixa em Helena, como se de alguma forma pudesse forçá-la a aceitar a versão dos fatos de sua mãe. Seus olhos continham um aviso que ela reconheceu instantaneamente. Não me contradiga, não aqui. Ela sentiu o peito apertar novamente, mas permaneceu em silêncio. As câmeras continuaram a gravar. O silêncio retornou, mais profundo e pesado do que antes. Helena podia ouvir a batida de seu próprio coração ressoando em seus ouvidos. Ela podia sentir uma gota fria de vinho escorrendo por seu braço. Ela sentiu o ardor da vergonha se instalar em sua pele como geada. O vestido de festa que antes a fazia se sentir linda, agora se agarrava a ela, como um lembrete de tudo que ela não podia controlar. Um fotógrafo tirou outra foto. O flash atingiu seus olhos. Ela piscou contra ele, sua visão momentaneamente inundada de branco. Quando se clareou, ela viu dezenas de convidados a observando com uma mistura de descrença, simpatia e fascinação desconfortável. Até mesmo os músicos tocavam mais suavemente agora. As notas do saxofonista desaceleraram. Os dedos do pianista hesitaram. O som que preenchia o salão de festas não parecia mais festivo. Parecia ruído de fundo em uma sala cheia de tensão. Judith alisou a frente de seu vestido esmeralda e levantou o queixo novamente. Se ela quer ficar aqui, pelo menos pode tentar não fazer uma cena. Helena inalou bruscamente. Suas mãos se curvaram levemente ao lado do corpo. Sua mandíbula se apertou. Ela sentiu um impulso de falar, de se defender, de denunciar a mentira na frente de todos. Mas as palavras ficaram presas dentro de sua garganta, presas pela linha frágil entre o orgulho e o medo. O salão não apenas observou, ele testemunhou. Cada pessoa no salão de festas parecia congelada em seu lugar, enquanto Helena estava sob o lustre, o vinho escorrendo de seu vestido em listras irregulares. Todo o seu corpo se sentia estranhamente desconectado, como se estivesse observando a si mesma de fora de sua própria pele. O choque não havia se instalado completamente, mas algo dentro de seu peito havia começado a se romper. A humilhação não estava mais apenas sendo assimilada, estava se ancorando. Por um momento, ela tentou respirar através disso. Uma respiração. Outra. Seu pulso latejava em seus ouvidos. Ela podia sentir o ardor frio do vinho secando contra sua pele, apertando o tecido de seu vestido como uma banda de desconforto que encolhia. No entanto, a pior parte não era o vinho. Eram os olhos, centenas deles, olhando fixamente, julgando, gravando. Um homem perto do bar finalmente quebrou a rigidez ao levantar seu telefone mais alto. O suave ponto vermelho em sua tela piscou. Gravando, transmitindo, espalhando a humilhação em tempo real. Outra pessoa apertou o botão ao vivo em seu aplicativo social e inclinou o telefone para capturar Helena e Judith no mesmo enquadramento. O ângulo era perfeito, brutal, inegável. Em questão de segundos, mais telas se levantaram. Mais luzes, mais câmeras. Helena piscou quando um flash repentino explodiu à sua frente. Ela levantou uma mão instintivamente protegendo os olhos. Quando o brilho se desvaneceu, ela viu uma jovem convidada mordendo o lábio enquanto aproximava sua câmera. A garota sussurrou para alguém ao lado dela. Já tem 2.000 visualizações. Isso está viralizando rápido. Outra voz da multidão acrescentou. Acabei de ver alguém gravando a tela. As palavras atingiram Helena mais forte do que o vinho. Ela tomou um fôlego trêmulo. Uma parte dela queria correr, abrir caminho pelas portas e escapar da humilhação esmagadora que a envolvia como um cobertor pesado e sufocante.
Mas no momento em que ela mudou seu peso, seu calcanhar escorregou novamente no mármore escorregadio, ainda molhado pelo vinho derramado. Seu tornozelo torceu o suficiente para fazê-la tropeçar para a frente. Um suspiro percorreu a sala. Suas mãos se estenderam instintivamente, mas o movimento repentino apenas atraiu mais atenção. Alguém perto do palco soltou um grito suave. Outro convidado levou a mão ao peito, como se vê-la cair fosse como ver algo sagrado quebrar. Antes de cair no chão, Helena conseguiu se segurar na borda de uma mesa próxima. O impacto fez um grupo de taças de champanhe vibrar violentamente. Uma tombou e rolou da mesa, quebrando no chão em uma explosão de fragmentos brilhantes. As câmeras também capturaram isso. A voz de Judith cortou o ar bruscamente. Patético. Sem simpatia, sem hesitação. A palavra ecoou. Uma mulher perto da mesa de sobremesa sussurrou. Ela quase caiu. Um homem respondeu. E Judith não se importa nem um pouco. Mais sussurros se espalharam como fumaça pelo salão de festas. Ela fez isso de propósito. Foi intencional. Todos viram. Ela realmente vai se safar disso mentindo? Outro flash. Outra luz de gravação. Helena sentiu pânico tremendo em seu peito agora. Não pelo ferimento que ela quase sofreu, mas porque ela podia sentir sua dignidade desmoronando sob tantas lentes. Ela limpou um borrão de vinho da bochecha apenas para espalhá-lo, o vermelho se misturando com o fraco resíduo de maquiagem. Seus dedos tremeram. A mancha parecia mais escura agora, mais pesada, como uma marca que ela não podia apagar. Ela levantou o olhar para a multidão. Foi então que ela viu. Perto do fundo do salão de festas, montada no alto do canto, uma pequena lente circular piscava com uma luz azul lenta e constante. A câmera de segurança do salão de festas esteve lá o tempo todo. Silenciosa, impassível, gravando cada segundo com perfeita clareza. A revelação a atingiu como um raio silencioso de eletricidade. Ela não estava sozinha. Ela não estava indefesa. Havia uma testemunha que não podia ser intimidada ou manipulada. Alguém perto dela notou para onde ela estava olhando. Um homem em um terno cinza carvão seguiu seu olhar para cima e sussurrou para seu colega. A gravação de segurança deve ter capturado tudo. O colega assentiu. Cada ângulo, cada detalhe. Ela pode negar o quanto quiser. As imagens não vão. Judith finalmente pareceu sentir a mudança na sala. Um lampejo de tensão cruzou sua expressão. Apenas um lampejo, mas Helena o pegou. Os olhos da mulher mais velha se moveram rapidamente para os telefones levantados. As luzes das câmeras. O staff se movendo perto das paredes. A lente de segurança piscando. A evidência estava por toda parte. Helena respirou mais fundo, ainda trêmula, mas mais controlada. Ela se endireitou, recusando-se a deixar o tremor em suas pernas transparecer. Ela estava ferida, envergonhada, sobrecarregada, mas ela não estava quebrada. Judith se aproximou. Limpe-se, ela murmurou. Você está fazendo um show. A hipocrisia quase fez Helena rir, mas ela não riu. Ela simplesmente olhou para a mulher que a havia humilhado publicamente e não disse nada. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer defesa que ela pudesse ter oferecido. Alguém se aproximou dela gentilmente. Era o mesmo homem que havia tentado estabilizá-la antes. Você precisa de ajuda? Ele perguntou suavemente. Helena abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, outra voz do outro lado da sala disse em voz alta. Eu salvei o clipe. Tenho 2 ângulos. Outro interveio. Eu gravei tudo. Não dá para negar o que aconteceu. Judith enrijeceu. E finalmente, o murmúrio quieto se transformou em algo mais alto. Os convidados sussurravam não apenas uns para os outros, mas para o staff, para a segurança, para os repórteres, esperando do lado de fora. A verdade estava se espalhando.
A voz de Judith ficou mais aguda enquanto ela sibilava. Abaixem seus telefones. Todos vocês. Este evento não permite gravação? Um repórter respondeu calmamente. Na verdade, permite. E o sistema de segurança está funcionando desde que as portas abriram. Alguns convidados assentiram. Outros levantaram seus telefones ainda mais. A máscara de Judith rachou pela primeira vez. Helena viu claramente. Medo. Não avassalador, mas presente. Uma pequena fratura na superfície polida. Helena se endireitou novamente, mantendo-se ereta, apesar do vinho e do ardor em seus olhos. A atmosfera dentro do salão de festas mudou novamente, mas desta vez não foi choque. Foi antecipação. O tipo de antecipação que se move através de uma multidão como uma corrente silenciosa, instigando as pessoas a virarem a cabeça, a se endireitarem um pouco mais, a esperar por algo que nenhum deles poderia nomear ainda. A tensão havia crescido demais para permanecer estagnada. Algo tinha que quebrar. Algo tinha que dar peso à indignação coletiva que se formava sob os lustres. Judith também sentiu isso. Sua postura ficou rígida, seus olhos se estreitaram. Ela escaneou a multidão, procurando a origem do murmúrio repentino que se movia entre os convidados. Os telefones continuavam levantados. As câmeras ainda a apontavam. O salão não a estava mais olhando com admiração. Estava olhando para ela com suspeita. E só isso a incomodava mais do que ela queria admitir. Helena limpou outro borrão de vinho de sua bochecha e forçou sua respiração a se estabilizar. Ela se sentia pequena, humilhada. No entanto, ela também sentiu uma mudança que não conseguia definir. As pessoas não estavam mais apenas vendo-a desmoronar. Elas estavam olhando para outra coisa. Algo atrás dela. Algo se aproximando. Começou com uma voz. Grave, serena, firme. Afastem-se dela. As palavras não foram gritadas. Não precisavam ser. Elas carregavam uma autoridade que atravessou cada sussurro no salão de festas. Dezenas de cabeças se viraram na mesma direção. As conversas morreram no meio da sílaba. Até mesmo os músicos pararam por um segundo antes de tropeçar em suas notas. Judith se virou bruscamente para a voz, a irritação obscurecendo sua expressão. Quem disse isso? Ela esperou, como se esperasse que a pessoa se encolhesse. Ninguém se encolheu. Um caminho se abriu na multidão, como água se separando ao redor de uma pedra. Os convidados se afastaram, alguns com reconhecimento piscando em seus rostos, outros com uma compreensão nascente. Um homem em um terno cinza-carvão, sob medida, avançou, alto e sereno. Sua presença não apenas dominava a sala, mas a definia. Até mesmo a iluminação pareceu mudar ao seu redor, como se reconhecesse alguém que pertencia a espaços onde o poder fluía naturalmente. Ele chegou a Helena primeiro. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, mas a suavidade de seu tom apenas tornou sua autoridade mais pronunciada. Ele não a tocou, mas se posicionou como se estivesse pronto para pegá-la, se ela fraquejasse novamente. Sua preocupação era genuína, focada, protetora e palpável em um lugar onde a maioria das pessoas havia escolhido a hesitação em vez da intervenção. Helena piscou para ele, atordoada. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam. Andrew Caldwell, sócio sênior, estrategista legal principal. Uma das figuras mais influentes que aconselhavam a corporação que organizava a festa. Tipo de homem que as pessoas raramente viam sem um agendamento. O tipo de homem cujo nome tinha peso tanto em salas de reuniões quanto em tribunais. Ela lutou para encontrar sua voz. Eu estou bem, ela sussurrou, embora a mentira tremesse fracamente.
O olhar de Andrew caiu brevemente sobre seu vestido arruinado, depois voltou para o rosto dela. Sua expressão se contraiu, não com pena, mas com raiva, controlada, medida, mas inconfundivelmente real. Judith deu um passo à frente, com o queixo erguido. Este é um assunto de família, ela disse bruscamente. Você não tem por que interferir. Andrew olhou para ela e o salão inteiro sentiu a temperatura cair. Um assalto público na frente de 200 testemunhas. Ele respondeu calmamente. Não é um assunto de família. Judith hesitou, apenas por um segundo, mas a sala notou. Alguém perto do fundo sussurrou. Ele realmente a confrontou. Outra voz respondeu. De todas as pessoas, ele é a última pessoa que ela queria que falasse. O salão de festas continuou a mudar. As pessoas começaram a virar seus telefones de Helena para Andrew. Os convidados sussurravam rapidamente, reconhecendo a importância de sua aparição. Alguns até se aproximaram, querendo ouvir cada palavra. Judith forçou uma risada. Era fraca, aguda, artificial. Andrew levantou uma única sobrancelha. Foi a rejeição mais silenciosa e devastadora de sua mentira que alguém poderia ter proferido. Defender-se, ele repetiu, seu tom denotando uma descrença calma. É essa a história que você quer contar com uma sala cheia de gravações que documentam o contrário? Judith se tensionou visivelmente agora. Seus dedos se curvaram ao lado do corpo. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e tensa. Pela primeira vez, ela parecia incerta. Andrew se moveu levemente, protegendo Helena de algumas das câmeras. A segurança já foi notificada, ele disse sem levantar a voz. Eles revisarão as imagens em breve. Uma onda de energia percorreu os convidados. Isso não era apenas uma defesa. Era uma declaração formal de que a situação havia escalado para além da tensão social para a consequência legal. Judith se arrepiou. Não houve assalto. Você está distorcendo a situação. Andrew a interrompeu com o mesmo tom calmo. Eu vi a transmissão ao vivo. O salão inalou bruscamente. A compostura de Judith se fraturou. Sua voz subiu uma oitava. As pessoas exageram online. Você sabe como as redes sociais funcionam. Não significa nada. Vários convidados balançaram a cabeça. Uma mulher disse em voz baixa. Significa tudo. E ela sabe disso. Andrew inclinou seu corpo ligeiramente para a multidão, dirigindo-se a todos sem levantar a voz. Cada vídeo, cada fotografia e cada gravação de segurança serão revisados. A verdade não está em questão. Apenas as consequências. Mais telefones se levantaram. Mais olhos observaram. A voz de Judith tremeu ligeiramente enquanto ela sibilava. Você não tem o direito de se envolver. Andrew se aproximou, olhando para ela com uma calma que a fez recuar. Eu tenho todo o direito, ele disse, quando um convidado é agredido em um evento que supervisiono. As palavras atingiram a sala como um trovão. Helena sentiu seu pulso falhar. Ela estava sobrecarregada, grata, confusa, chocada e, no entanto, segura. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu algo além de humilhação ou medo. Ela se sentiu protegida. Judith abriu a boca novamente, mas o que quer que ela estivesse planejando dizer se desfez quando as portas do salão de festas se abriram. A segurança entrou na sala. A multidão murmurou mais alto. As câmeras giraram. Todo o evento havia passado de fofoca para crise. Andrew colocou uma mão firme perto das costas de Helena, sem tocá-la, apenas como uma âncora. Acabou, ele disse suavemente. Para ela, talvez, Helena sussurrou, a voz rouca. Mas não para mim. Andrew olhou para ela. Não, ainda não, mas estará. E quando ele se virou para encarar a sala, todos os convidados souberam exatamente o que havia acontecido.
Um aliado poderoso havia dado um passo à frente. Uma linha havia sido traçada. E Judith Sterling estava do lado errado dela. A noite nunca mais voltaria ao normal. O dano estava feito. E a justiça finalmente havia dado seu primeiro passo em direção a ela. As portas do salão de festas mal tinham terminado de se fechar atrás da equipe de segurança, quando um silêncio caiu sobre toda a sala. Era mais profundo do que o silêncio anterior. Não atordoado desta vez, mas de expectativa. Um silêncio pesado e controlado que se formou quando as pessoas perceberam que não estavam mais testemunhando um momento embaraçoso ou um conflito privado. Estavam testemunhando algo oficial, algo que tinha peso, algo que não podia ser desfeito. Os músicos pararam de tocar completamente. A última nota do piano pairou no ar como um eco fraco e se dissolveu. Os convidados se viraram em seus assentos, inclinando-se para a frente. As luzes do teto pareciam se intensificar, iluminando cada expressão. Andrew estava no centro da sala, sua figura alta ancorada entre Helena e a multidão crescente. Sua presença parecia ainda maior agora, como se o conflito que se aproximava tivesse amplificado cada parte dele. Ele não gritou. Ele não gesticulou descontroladamente. Sua quietude era suficiente para dominar a sala. Sua voz, quando ele finalmente falou, foi medida e precisa. Antes que algo continue, ele disse, precisamos de clareza. Isto não é mais um desentendimento privado. É um incidente público com implicações legais. A sala inteira se agitou. Uma onda de alarme. Uma faísca de curiosidade. Uma onda de reivindicação para aqueles que haviam visto a verdade com seus próprios olhos. Judith se enrijeceu. Isso é um absurdo. Você está exagerando isso. Um coordenador de eventos sênior deu um passo à frente cautelosamente. O nome dele era Richard, um dos diretores responsáveis por manter a ordem durante a festa. Seu rosto estava pálido, mas ele segurava um microfone sem fio na mão. Ele olhou para Andrew, perguntando silenciosamente se isso era realmente necessário. Andrew assentiu uma vez. Richard engoliu em seco e entregou-lhe o microfone. Essa ação sozinha fez os sussurros percorrerem a multidão. Ele realmente vai abordar isso. Isso está se tornando oficial. Ela está acabada. Tem que estar. Aquela pobre mulher. Olhe para o vestido dela. Isso é horrível. Judith disparou. Você não tem o direito de falar em nome deste evento. Andrew ligou o microfone. Ele não levantou a voz, mas parecia que as paredes estavam se inclinando para ouvir. Eu não estou falando em nome de ninguém, ele disse. Estou falando como testemunha de uma agressão que ocorreu na frente de 200 pessoas. Suspiros se espalharam pela sala. Alguns convidados se entreolharam em descrença. Alguns se sentiram aliviados por alguém finalmente ter dito a palavra em voz alta. Agressão. A cabeça de Judith se virou bruscamente para ele. Como você se atreve? Eu disse a você que ela esbarrou em mim. Andrew inclinou a cabeça. É essa a história que você pretende dar à equipe de investigação? Porque eles estarão neste prédio dentro de 1 hora. Judith congelou. O flash de uma câmera disparou atrás dela. A explosão de luz capturou a atenção em seu rosto, revelando um aperto ao redor de seus olhos. Um medo que ela não podia esconder completamente. Andrew continuou. Múltiplos convidados forneceram gravações. Vários outros deram seus depoimentos à segurança. E a gravação completa de cada câmera neste salão de festas foi preservada. Judith se virou para a multidão, desesperada agora. Todos vocês sabem como vídeos podem ser editados. Sua voz tremeu. Foi a primeira rachadura. Uma mulher perto da frente falou calmamente. A transmissão ao vivo não foi editada. Foi real. Cada segundo dela. Outro convidado levantou a mão ligeiramente. E a câmera aérea capturou o momento inteiro.
Não há ângulo em que pareça que ela esbarrou em você. A respiração de Judith foi interrompida. Ela abriu a boca para argumentar, mas Andrew interrompeu seu protesto com uma clareza contundente. Parem, ele disse. Todos aqui viram o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi condenatório. Judith tentou se manter mais ereta, mas o peso de todo o salão de festas a oprimia. Suas bochechas ficaram vermelhas, com uma mistura de raiva e orgulho frágil. Sua voz quebrou ligeiramente enquanto ela tentava recuperar a vantagem. Ela é dramática, ela sibilou. Sempre foi dramática. Vocês não a conhecem? Não sabem do que ela é capaz? Andrew baixou o microfone. Ele não precisou dele para suas próximas palavras. Eu sei do que você é capaz, ele disse em voz baixa. Um calafrio percorreu a sala. Judith vacilou. Andrew levantou o microfone novamente. Isto não é sobre dinâmica familiar. Isto não é sobre entender mal a emoção dela. Isto é sobre responsabilidade. Um ato de agressão ocorreu. Foi testemunhado, foi documentado, foi repetido através de dezenas de dispositivos. Judith deu um passo para trás. Seu calcanhar enganchou levemente na borda do tapete. Seus dedos apertaram a taça de vinho vazia que ela ainda segurava como se fosse uma âncora. Um leve tremor percorreu sua mão. Richard deu um passo cauteloso para a frente. Senhora Sterling, a segurança gostaria de falar com a senhora. A cor sumiu do rosto de Judith. Ela se virou para Daniel, que estava parado, congelado atrás dela, com a mandíbula apertada, sua expressão pálida. Diga alguma coisa, ela exigiu. Defenda sua mãe. Daniel lambeu os lábios, piscando rapidamente. Todos os olhos se concentraram nele. Ele olhou para Helena, depois para os telefones levantados, depois para a equipe de segurança se aproximando pelo fundo. Ele abriu a boca. Nenhum som saiu. Ele a fechou novamente. Andrew se posicionou ligeiramente na frente de Helena, protegendo-a de mais humilhação. O gesto foi sutil, mas a multidão notou. Suas expressões mudaram de fofoca para algo mais parecido com respeito. Helena assistiu a tudo se desenrolar com uma estranha mistura de exaustão e clareza. Pela primeira vez, ela não sentiu as asas se fechando sobre ela. Pela primeira vez, ela viu o medo nos olhos de Judith em vez de senti-lo em seu próprio peito. A voz de Andrew quebrou o silêncio uma última vez. Todos aqui merecem saber que a verdade não será enterrada esta noite. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Uma mulher perto da mesa de sobremesas disse: "Obrigada." Outro homem acrescentou: "Isso precisava ser dito." A segurança se aproximou de Judith com suavidade, mas com firmeza. "Senhora, precisamos escoltá-la para interrogatório." A boca de Judith se abriu. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou Judith Sterling," ela disse em um tom furioso. Andrew respondeu suavemente. E é exatamente por isso que precisa ser feito. O salão de festas explodiu em sussurros baixos, enquanto Judith era guiada em direção à saída. Os flashes das câmeras a seguiram como uma trilha de julgamento. Os convidados se afastaram. Alguns balançaram a cabeça. Outros simplesmente olharam fixamente. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem, mas Andrew a estabilizou sem tocá-la. Tinha que acontecer, ele disse em voz baixa. Ela soltou um suspiro trêmulo. O que vem a seguir? A verdade, ele disse, e as consequências. E pela primeira vez desde que o vinho tocou sua pele, Helena sentiu a menor faísca de algo que não havia sentido a noite toda. Esperança. No momento em que Judith foi escoltada para a saída lateral, o salão de festas explodiu. Não ruidosamente, não caoticamente, mas de uma forma que tornou a mudança inconfundível. Era o som de uma multidão mudando de lado sem hesitação. As cadeiras foram arrastadas suavemente pelo chão,
enquanto os convidados se levantavam para falar em sussurros apressados. Os telefones brilharam como uma constelação espalhada pela sala. A atenção havia se desviado completamente de Judith e se voltado para uma pessoa: Helena. Pela primeira vez naquela noite, os olhos sobre ela não estavam afiados com julgamento. Estavam cheios de preocupação, choque e algo mais que ela não esperava ver: apoio. Uma mulher em um vestido azul marinho se aproximou dela cautelosamente. Ela parecia familiar. Uma executiva júnior, talvez. Alguém que sempre sorria educadamente à distância, mas nunca havia falado diretamente com Helena. Agora ela se aproximou e disse: "Eu sinto muito por isso. Você não merecia isso. Nenhum de nós teria ficado em silêncio se soubéssemos que chegaria tão longe." Helena piscou, sem saber como responder. Sua garganta estava apertada. Seu corpo ainda tremia com o choque e a humilhação. Mas ouvir uma única voz falar por ela enviou um pequeno tremor de calor através de seu peito. Não era vergonha, mas algo mais parecido com força. Antes que ela pudesse responder, um homem de smoking deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido de indignação. "Eu gravei tudo", ele disse. "Se você precisar do meu clipe, eu o enviarei. Múltiplos ângulos. Tudo sem edição." Outro convidado acrescentou: "Eu a vi jogando vinho, você nunca a tocou." Um terceiro convidado balançou a cabeça, ainda visivelmente irritado. Pessoas assim acham que podem se safar de tudo. O ímpeto estava mudando rapidamente. As pessoas não estavam mais sussurrando com as mãos em concha. Estavam falando alto, abertamente, desafiadoras. Do outro lado da sala, um grupo de membros do conselho estava reunido. Seus rostos estavam sombrios. A conversa deles, urgente. Um deles continuava apontando para a saída por onde Judith havia sido escoltada. Outro gesticulava para o telefone, claramente lendo mensagens que chegavam mais rápido do que ele conseguia processar. Uma mulher em um vestido de noite prateado saiu do grupo e se aproximou de Helena. Sua expressão era solidária, mas seu tom carregava o peso de alguém acostumado a tomar decisões de alto nível. "Helena, sinto muito pelo que aconteceu. O conselho não vai ignorar isso." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Você tem muito mais aliados do que pensa." A respiração de Helena engasgou ligeiramente. Ela abriu a boca para responder, mas uma corrida repentina de repórteres se aproximou das portas laterais. Eles estavam esperando do lado de fora, mas agora o staff não conseguia mais contê-los. No momento em que a multidão mudou, eles entraram. Microfones apareceram. Câmeras piscaram. As vozes aumentaram. "Senhora, a senhora quer dar uma declaração? A senhora vai prestar queixa. Ela atacou a senhora primeiro? Alguém tentou ajudar a senhora antes que a segurança chegasse?" Helena paralisou novamente, sobrecarregada pelo ataque. Ela deu um pequeno passo para trás. O movimento foi sutil, mas Andrew notou instantaneamente. Ele se colocou entre ela e os repórteres, estendendo um braço em um gesto protetor. "Este não é o momento", disse Andrew com firmeza. "Ela não fará nenhuma declaração esta noite." Um repórter tentou avançar mesmo assim. "Senhor, com todo o respeito, o público tem o direito a..." Andrew o interrompeu. "O público vai esperar." A firmeza em sua voz era aço envolto em seda. Ele não a levantou. Não precisou. A sala obedeceu ao seu tom. Atrás deles, mais convidados deixavam suas mesas e se aproximavam, não para invadir o espaço de Helena, mas para ficarem perto dela, em solidariedade silenciosa. Um homem de meia idade em um terno verde escuro disse em voz baixa: "Se a empresa não tomar uma atitude, nós tomaremos. Este evento tem padrões." Ela violou todos eles. Outro acrescentou: "Eu já enviei um e-mail para o comitê de supervisão. Eles precisam agir." Um terceiro interveio:
Os clientes estão vendo isso em tempo real. As consequências serão enormes. O impacto dessa declaração se espalhou para fora. Alguns participantes mais jovens ofegaram suavemente. Vários executivos empalideceram. Até mesmo o staff do evento trocou olhares nervosos. Helena sentiu a mudança completamente agora. A sala não estava mais fria, estava do lado dela. As conversas ficaram mais altas. Não consigo acreditar que ela tratou você assim. Ela envergonhou a si mesma, não você. Você lidou com isso com mais graça do que a maioria das pessoas conseguiria. Não deixe que ela culpe você por nada. Alguém colocou suavemente um chale sobre os ombros de Helena. Ela se virou para ver uma mulher mais velha, os olhos cheios de calor. Precisa de algo para se cobrir do frio, ela disse. Você estava parada sob aquela ventilação por muito tempo. Os olhos de Helena se suavizaram. Obrigada. A mulher deu um tapinha na mão dela. Você é mais forte do que se sente agora. Enquanto os convidados continuavam a se reunir ao redor dela, o grupo de membros do conselho ficou mais intenso. Suas expressões mudaram de preocupação para frustração e depois para alarme total. Um deles levou um telefone ao ouvido e falou em voz baixa e urgente. Outro digitava furiosamente em um tablet. Um terceiro olhou fixamente para Helena, depois assentiu lentamente, como se uma decisão tivesse sido tomada. Enquanto isso, a equipe de mídia social da corporação estava recebendo notificações incessantes. Eles liam os comentários em voz alta. As pessoas estão furiosas. Isso está viralizando. Eles querem um pedido de desculpas público. Não, eles querem responsabilidade. Andrew ouviu em silêncio, depois se virou para Helena. Esta situação está se desenrolando a seu favor. Você não precisa dizer nada ainda. Apenas deixe-os falar. Helena assentiu, embora sua voz tremesse enquanto ela sussurrava. Eu nunca quis atenção. Eu nunca quis que isso acontecesse. Andrew suavizou. Você não causou isso. Ela causou. A sala sabe disso. O mundo está prestes a saber também. Um murmúrio de concordância preencheu o ar. Alguém atrás dela disse: Estar com você é o mínimo que podemos fazer. Mas alguém acrescentou: Não vamos deixar que reescrevam a história. A energia no salão de festas não era mais pesada. Estava carregada. As portas do salão de festas se abriram novamente. Mas desta vez a energia que inundou a sala foi diferente. Não era curiosa, não estava chocada, não era especulativa, era oficial. Agentes de segurança uniformizados entraram com passos firmes e expressões calmas. Sua presença cortou a multidão como uma lâmina limpa, dividindo o espaço entre o que havia acontecido e o que precisava acontecer em seguida. Os murmúrios desapareceram instantaneamente. Os convidados se afastaram. Os telefones foram abaixados o suficiente para evitar interferir com o caminho dos agentes. Helena sentiu seu estômago apertar. Ela sabia que este momento chegaria, especialmente depois do anúncio de Andrew. Mas ver a autoridade entrar na sala fez a realidade se abater de uma maneira nova e avassaladora. Andrew se aproximou sutilmente dela, sem tocá-la, mas ancorando-a novamente com sua presença. Sua voz permaneceu firme. Eles estão aqui para documentar os eventos, nada mais. Você está segura? O chefe de segurança se aproximou deles. Ele era alto, sereno, com um distintivo preso perfeitamente em sua jaqueta. Boa noite, ele disse, seu tom respeitoso. Precisamos coletar depoimentos e verificar as gravações. Fomos informados de que há uma vítima de agressão. Helena inalou lentamente. Sou eu, ela disse. Sua voz se manteve firme, embora suas mãos ainda tremessem. O agente assentiu. A senhora será tratada como tal. Lidaremos com tudo de forma apropriada. A voz de Judith cortou o momento como uma lâmina serrilhada. Isso é ridículo. Eu já expliquei que ela causou o derramamento.
Eu não fiz nada de errado. O agente se virou para ela. Sua expressão não mudou. Senhora, por favor, permaneça onde está. Falaremos com a senhora em breve. Judith bufou ruidosamente. Eu não serei tratada como uma criminosa em meus próprios círculos. Meu filho é o herdeiro da corporação Sterling. Você não tem ideia com quem está falando. Antes que o agente pudesse responder, outra figura apareceu perto da porta. Desta vez, não era segurança privada. Era um policial uniformizado com uma câmera corporal presa ao seu colete. A visão dele enviou um tremor visível através da multidão. Um convidado sussurrou. Eles chamaram a polícia. Outro respondeu. Claro que sim. Isso foi longe demais. Um terceiro murmurou. Ela está em apuros de verdade agora. Daniel finalmente falou, dando um passo à frente com autoridade forçada. Este é um evento privado. O senhor não tem o direito de invadir aqui sem permissão. O agente olhou para ele calmamente. Fomos chamados para uma possível agressão. Isso nos dá todo o direito. Daniel abriu a boca novamente, mas outra voz o interrompeu. Esta não é a sua decisão, Daniel. Afaste-se. Era Andrew. Ele não levantou a voz. Ele não fez uma demonstração de agressão, mas o poder em seu tom não deixou espaço para Daniel argumentar. Os convidados observaram Daniel recuar lentamente, percebendo claramente que estava perdendo o controle da narrativa que ele havia tentado silenciar minutos antes. O policial se dirigiu a Helena em seguida. Precisaremos do seu depoimento em breve. Por enquanto, a senhora pode confirmar que foi a pessoa em quem o vinho foi jogado? Helena assentiu. Sim. A senhora deseja prestar queixa? Ele perguntou. Uma onda de tensão percorreu a sala. As câmeras deram zoom. Os convidados se inclinaram para a frente. Sua resposta moldaria tudo o que viria a seguir. Antes que ela pudesse responder, Judith disparou. Ela está tentando destruir nossa família. Ela quer atenção. Ela sempre quis atenção. O agente se virou para Judith com uma calma que fez suas palavras soarem ainda mais frenéticas. Senhora, seu comportamento não está ajudando sua situação. O rosto de Judith ficou vermelho. Eu não permitirei que falem comigo assim. Eu sou Judith Sterling. E eu sou o agente Ramírez. Ele respondeu calmamente. O distintivo tem mais autoridade do que seu sobrenome nesta situação. Alguns convidados abafaram risos de surpresa, incapazes de esconder sua descrença. Até Helena sentiu um vislumbre de algo que quase parecia alívio. O agente Ramírez continuou. Já recebemos múltiplos vídeos de testemunhas. Também temos o incidente completo das câmeras de segurança do salão de festas. Seu nível de cooperação, ou a falta dela, será anotado. Judith olhou para ele, atordoada. Enquanto isso, 2 agentes de segurança se aproximaram de Daniel. Senhor, disse um, precisamos que o senhor nos acompanhe para interrogatório. Há alegações de que o senhor tentou interferir nos depoimentos das testemunhas. Daniel paralisou. Eu? Interferir? Com o quê? Um convidado próximo respondeu em voz alta. Você disse à sua mãe para continuar mentindo. Todos nós ouvimos você. Outro acrescentou. Você disse a ela para culpar Helena. Os agentes se aproximaram. O rosto de Daniel perdeu a cor. Isso é um absurdo, ele murmurou. Vocês não podem simplesmente me afastar como um criminoso. Um dos agentes respondeu. O senhor não está sob prisão, mas está sendo removido da cena para a segurança e integridade da investigação. Enquanto ele era guiado para o corredor lateral, ele disparou. Isso não acabou, mas o salão já havia parado de ouvi-lo. Toda a atenção voltou para Helena. O agente Ramírez suavizou ligeiramente seu tom. Senhora, garantiremos que a senhora esteja protegida durante a investigação. A senhora não precisa decidir nada imediatamente. Helena engoliu em seco. Obrigada. Atrás dela, um grupo de executivos se aproximou,
suas expressões sombrias. Um deles falou em voz baixa com Andrew. Isso terá consequências para a empresa. Precisamos preparar uma resposta interna. Isto é um escândalo agora. Outro executivo assentiu. Os clientes estão ligando. A história já está se espalhando para fora da festa. Uma convidada perto da entrada do salão de festas leu em voz alta de seu telefone. O vídeo tem mais de 50 mil visualizações. Está em 3 plataformas diferentes. Outro sussurrou. Já está em um site de notícias. O oficial Ramírez olhou ao redor. Por enquanto, temos evidências suficientes para prosseguir independentemente de uma queixa formal. Judith ofegou bruscamente. Vocês não podem apresentar queixa sem a permissão dela. Ah, podemos sim, respondeu o oficial. Uma agressão em público é um crime punível, especialmente quando há evidências esmagadoras. Os joelhos de Judith quase cederam. O oficial então se virou para Helena. A senhora não precisa falar agora. Agendaremos um depoimento completo nas próximas 24 horas. Por esta noite, a senhora será escoltada em segurança. Helena assentiu novamente, embora sua voz tremesse enquanto sussurrava. Eu agradeço. Andrew ficou ao lado dela. Ela sai comigo. Ninguém interfere. O oficial assentiu em concordância. Por todo o salão, os convidados observavam com uma mistura de espanto e fúria contida pelo que haviam testemunhado. O equilíbrio de poder havia mudado completamente, e a antiga hierarquia que uma vez havia protegido Judith e Daniel havia sido estilhaçada sob o peso da verdade, da evidência e da indignação pública. Enquanto os oficiais escoltavam Judith e Daniel para saídas separadas, o salão de festas foi preenchido por uma única emoção. Justiça. Não o tipo final, mas o começo dela. E pela primeira vez em toda a noite, Helena sentiu seus pulmões se expandirem completamente. Ela não era mais quem estava desmoronando. Eles estavam. Quando a segurança e a polícia escoltaram Judith e Daniel para saídas opostas do salão de festas, o dano já havia começado a se espalhar para além das paredes da festa. As notícias viajaram mais rápido do que qualquer um deles percebeu. Mais rápido do que Helena sequer esperava. Antes que ela e Andrew saíssem do salão principal, os telefones zumbiam sem parar. As telas se acendiam com alertas e os convidados olhavam para seus dispositivos com olhos arregalados e incrédulos. O escândalo crescia a cada segundo. Um homem perto da mesa de refrescos disse em voz baixa: "O vídeo acabou de bater 100 mil visualizações." Outro convidado murmurou: "Já está circulando internacionalmente." Um terceiro sussurrou: "As ações da Sterling acabaram de cair 4 pontos em 5 minutos." Esse número parou a sala de uma maneira que nenhuma outra coisa havia feito. 4 pontos eram catastróficos para uma corporação construída sobre prestígio curado e uma reputação inabalável. Os convidados começaram a atualizar suas telas, suas expressões se contraindo a cada atualização. 5 pontos agora. 6. Meu Deus, isso é real. Está acontecendo ao vivo. Helena ouviu com descrença entorpecida. Ela nunca quis isso. Ela nunca quis qualquer tipo de destruição, mas não podia negar a verdade que estava começando a se revelar. As ações tinham consequências, e Judith e Daniel sempre presumiram que as deles seriam escondidas ou desculpadas. Não esta noite. Um grupo de executivos estava reunido perto do palco, seus rostos sombrios. Um deles finalmente se virou para a multidão e disse: "Precisamos subir. Sala de reuniões. Agora." Sua voz quebrou ligeiramente, traindo a pressão que se acumulava ao redor deles. Em minutos, a notícia se espalhou pelo salão de festas de que uma reunião de emergência havia sido convocada. A liderança da corporação Sterling saiu em uma onda de ternos pretos e expressões rígidas.
Alguns carregavam tablets mostrando números vermelhos piscando. Outros falavam ao telefone em tons cortantes, tentando acalmar investidores que agora faziam perguntas que ninguém estava preparado para responder. Os convidados se afastavam de seu caminho, sussurrando com ferocidade. Judith causou isso. Ela humilhou a empresa. Isso vai além de um escândalo. É um colapso financeiro prestes a acontecer. Andrew manteve uma distância protetora ao lado de Helena, guiando-a para um corredor mais silencioso à medida que o caos se intensificava. Ele não a tocou, mas sua presença a acalmou mais do que ela podia expressar. Quando chegaram ao corredor, o som abafado de um telefone zumbindo veio do bolso de seu casaco. Ele atendeu calmamente. Sim, estou ciente, estou gerenciando. Sua mandíbula se apertou. Não vamos emitir um comunicado ainda. Aguardem a confirmação do conselho. Ele encerrou a chamada e soltou um suspiro lento. O que está acontecendo? Helena perguntou em voz baixa. Tudo, ele respondeu. Os vídeos chegaram ao setor financeiro. Os investidores estão reagindo, os clientes estão ligando. O conselho está em pânico. Por minha causa, ela sussurrou. Andrew balançou a cabeça. Por causa deles, de suas ações, de sua arrogância e do fato de que foi gravado de 7 ângulos diferentes. Outro telefone tocou, desta vez de alguém corredor abaixo, uma mulher ofegou. 7 pontos agora. Isso é catastrófico. Um homem próximo acrescentou. Acabei de receber uma mensagem de um parceiro em Singapura. Eles estão congelando o contrato. Mas alguém interveio. Londres está considerando o mesmo. As notícias caíram como pedras pesadas. Helena levou a mão ao peito. Isso é maior do que eu imaginava. Sempre seria grande, Andrew respondeu. O mundo reage rápido quando o poder mascara a crueldade, e a corporação Sterling tem dependido mais da reputação do que da integridade real. O elevador tocou no final do corredor. Vários membros do conselho de alto escalão saíram apressadamente, falando com urgência. Precisamos de contenção de danos imediata. Onde está o diretor de relações públicas? Chamem a equipe jurídica. Todos eles. Os investidores estão exigindo explicações e querem consequências. Um membro do conselho diminuiu o passo quando notou Helena. Sua expressão severa suavizou com algo parecido com culpa. Eu sinto muito que você tenha sido prejudicada esta noite, ele disse em voz baixa. Vamos resolver isso completamente. Ele não esperou por uma resposta. Ele correu para dentro da sala de reuniões, seguido por uma onda de executivos cujos rostos pareciam mais tensos a cada momento que passava. A porta se fechou atrás deles. Uma luz vermelha sobre o batente se acendeu. Sessão de emergência em andamento. Helena se apoiou na parede, tentando recuperar o fôlego. Ela se sentia vazia, mas não quebrada, e se sentia observada novamente. Mas desta vez a tensão era diferente. Não era pena. Não era julgamento. Era reconhecimento. As pessoas a viam. As pessoas acreditavam nela. As pessoas a estavam apoiando. Andrew se aproximou, baixando a voz. A mais. O estômago dela se apertou novamente. O que você quer dizer? Ele mostrou a ela seu telefone. Exibia uma manchete de um grande veículo de notícias. Herdeiro e mãe Sterling implicados em escândalo de agressão em festa multimilionária. Abaixo disso, outro título apareceu. Império corporativo abalado, após filmagem viral revelar abuso. E outro. Conselho exige ação de emergência após indignação pública. Helena olhou para a tela, seu pulso acelerado. Andrew continuou suavemente. Isso estará em todo lugar pela manhã. As ações continuam caindo. Os investidores estão se retirando. Se o conselho quiser que a empresa sobreviva, eles devem se distanciar de Judith e Daniel imediatamente. Helena se sentiu tonta.
Então eles estão perdendo tudo? Andrew balançou a cabeça levemente. Não tudo, mas estão perdendo a única coisa que valorizavam mais do que a família. Ela sussurrou. Poder. Ele assentiu. Um choque repentino irrompeu o corredor abaixo. Vários assistentes correram por eles em direção à sala de reuniões, carregando pastas cheias de relatórios financeiros. Suas vozes eram audíveis pelo corredor. Precisamos emitir uma suspensão esta noite. Ela não pode permanecer em nenhum comitê. A posição de Daniel precisa ser revisada. Os clientes vão embora se não agirmos imediatamente. Senhor, as imagens são inegáveis. Não há como salvar as posições deles. Helena fechou os olhos. Uma estranha mistura de tristeza e alívio a invadiu. Ela não queria ser a razão pela qual um império tremia, mas não podia ignorar a justiça que se desenrolava. Ela fez isso a si mesma, Andrew disse em voz baixa, lendo sua expressão. E ele também. Helena olhou para as portas da sala de reuniões. A luz vermelha ainda piscava. A sala zumbia com vozes frenéticas do outro lado. O nome Sterling estava desmoronando a cada minuto que passava. Este é o preço, Andrew continuou. O preço da crueldade. O preço de se acharem intocáveis. Helena respirou fundo. E pela primeira vez, o peso em seus ombros se sentiu mais leve. Não desaparecido, mas mais leve. O caos ao seu redor não a estava mais esmagando. Ele confirmou algo que ela suspeitava há muito tempo, mas nunca ousou dizer em voz alta. A verdade tem seu próprio poder, e esta noite era mais barulhenta do que todos eles. O caos da noite se dissipou lentamente em corredores mais silenciosos, à medida que as portas da sala de reuniões finalmente se abriram. Executivos saíram com olhos cansados, ombros tensos e vozes cortantes. Eles evitaram olhar na direção do salão de festas onde o escândalo havia explodido. Eles evitaram olhar para as câmeras, mas Helena notou algo mais. Eles não a evitavam mais. Eles a viam claramente agora. Uma mulher que não havia desmoronado sob a humilhação pública. Uma mulher que havia permanecido em pé na frente de 200 testemunhas com dignidade. Uma mulher que havia suportado a crueldade e ainda conseguia se manter ereta. Andrew a guiou para uma pequena área de assentos fora da sala de reuniões. O tapete era macio sob seus saltos. As luzes ao longo da parede brilhavam quentes, suaves e delicadas, como se tentassem suavizar as bordas de uma noite que havia sido tudo menos delicada. Você pode se sentar, ele disse em voz baixa. Helena balançou a cabeça. Se eu me sentar, não acho que vou conseguir me levantar de novo. Ele deu um pequeno sorriso, não por diversão, mas por compreensão. Então continue de pé. Você suportou coisas piores esta noite. Ela olhou para o vinho seco manchando seu vestido. O vermelho havia escurecido para um tom quase enferrujado. Seu cabelo havia se soltado de seu penteado elegante, vários fios caindo em sua bochecha. Sua maquiagem estava borrada, mas ela não sentia mais vergonha de nada disso. Sua aparência contava a verdade. Sua força contava o resto. Enquanto Andrew se afastava para fazer uma ligação, o membro do conselho de antes se aproximou dela novamente. Sua expressão estava mais serena agora, embora o peso da noite ainda pesasse sobre seus ombros. Helena, ele disse suavemente. O conselho tomou várias decisões. Ela permaneceu em silêncio, se preparando. Judith está suspensa de todos os comitês corporativos com efeito imediato. Ela está proibida de participar de qualquer evento relacionado a Sterling até novo aviso. Helena soltou um suspiro lento. O alívio puxou a tensão em seu peito, afrouxando-a. Ele continuou. Daniel foi afastado de seu cargo pendente de uma investigação completa. Se as imagens forem tão claras quanto relatado, ele não retornará.
E o negócio de 800 milhões de dólares está garantido, mas com uma cláusula de rescisão imediata se a situação escalar mais. As palavras se assentaram entre eles como pedras finalmente colocadas onde pertenciam. Firmes, sólidas, imóveis. Nós emitiremos um comunicado público esta noite, ele acrescentou. Você não será nomeada, a menos que escolha ser. As imagens falam por si. Helena assentiu. Obrigada. Ele fez uma pausa. Pelo que vale, muitos de nós estamos orgulhosos de como você se portou. Força sob pressão revela caráter. Você mostrou mais caráter em 1 hora do que algumas pessoas mostram em uma vida inteira. Helena não sabia como responder. Então ela simplesmente assentiu novamente, grata além das palavras. Quando o membro do conselho partiu, o corredor ficou em silêncio. Um silêncio suave. Um silêncio curativo. O tipo de silêncio que vem depois que uma tempestade finalmente liberou seu último rugido. Andrew voltou para o lado dela. Está feito. O pior acabou. Ela sussurrou. Então, e agora? Vá para casa, ele disse. Deixe o mundo se acalmar, e então você decide o que vem a seguir. A mente dela voltou ao salão de festas. O lustre, o vinho, a humilhação, as câmeras, as vozes a defendendo, a verdade se elevando acima das mentiras. Cada momento se repetia como um filme gravado em sua memória. Eu nunca quis nada disso, Helena disse. Eu sei, Andrew respondeu. Mas você lidou com isso com a graça de alguém que conquistou o respeito, não o exigiu. Ela olhou para o salão de festas. O staff já havia começado a limpar. O chão brilhava onde o vinho havia sido limpo. O perfume das flores permanecia. A banda estava quieta e em silêncio. Mas algo na sala parecia mais leve agora, purgado, limpo da crueldade que uma vez ressoou nas paredes. Alguns convidados permaneceram. Eles estavam parados em pequenos grupos, falando suavemente e olhando para ela com expressões cheias de empatia e admiração. Quando Helena se aproximou da entrada do salão de festas, as conversas pararam. Um por um, as pessoas se viraram para ela. Uma jovem se aproximou primeiro. Você foi corajosa, um homem acrescentou. Obrigado por não deixar que ela reescrevesse a história. Outro convidado falou suavemente. Você não fez nada de errado. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menos. Helena sentiu seus olhos arderem com lágrimas, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui, não agora. Não por pena ou dor, apenas por encerramento. Ela deu mais um passo em direção ao salão de festas, e os convidados responderam de uma forma que ela não esperava. Eles aplaudiram. Não alto, não selvagemente, mas constantemente. Um aplauso silencioso e caloroso que cresceu para algo mais. Algo que a envolveu como um abraço protetor. Algo que dizia, você não está sozinha. Algo que dizia, você não merecia o que aconteceu. Algo que dizia, você se manteve firme e nós vimos você. A respiração de Helena tremeu. Por um momento, ela pensou que suas pernas cederiam, mas então ela recuperou o equilíbrio, ancorada pela verdade que finalmente havia sido reconhecida. Andrew estava ao lado dela, observando a sala com um orgulho tranquilo que suavizava a dureza de suas feições. Você mudou algo esta noite, ele murmurou. Ela balançou a cabeça suavemente. Eu sou apenas alguém que teve uma noite terrível. Ele sorriu. Noites terríveis muitas vezes revelam as pessoas mais fortes. O aplauso se desvaneceu lentamente, substituído por uma quietude pacífica. Helena se sentiu respirar profundamente novamente, quase completamente pela primeira vez, desde que o vinho tocou sua pele. Ela sussurrou um agradecimento silencioso aos convidados. Depois se virou para Andrew. Leve-me para casa.
Lá fora, a noite estava fresca. O céu se estendia sobre ela como um escuro veludo. As luzes da cidade brilhavam como vagalumes distantes. O mundo parecia diferente. Não porque ele havia mudado, mas porque ela havia mudado. Ela entrou no carro que a esperava. Andrew fechou a porta gentilmente. A jornada à frente era incerta, mas pela primeira vez, ela não tinha medo do que viria a seguir. A justiça havia começado. A verdade havia falado, e sua dignidade permanecia intacta. Enquanto o carro se afastava do meio-fio, Helena viu o prédio desaparecer atrás dela. Suas janelas imponentes refletiam os últimos vestígios da festa, mas esses reflexos não tinham mais o poder de atormentá-la. Ela havia recuperado sua voz, sua força, seu futuro, e nunca mais deixaria que ninguém os roubasse. Se essa história de reviravolta e justiça te pegou de surpresa, lembre-se de que a verdade sempre encontra um caminho, assim como o poder que existe em cada um de nós. Para não perder as próximas histórias cheias de drama, força e reviravoltas no melhor estilo novela brasileira, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Deixe seu gostei para mostrar que você está do lado da justiça. E me conta nos comentários. Em que cidade do Brasil você está ouvindo essa história? Qual foi o momento em que a Helena finalmente virou o jogo para você? Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas, Happy Frankie, Hollywood. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Pero un arquitecto no sabe en ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un Synthtrooper? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo... mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin... trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es quien trabajadora, entonces voy a ponerme... Me confundí de lado. Voy a ponerme una cafetería, pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó?
No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por fin. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ok, ok. ¿Y eso no eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, ahí se fue. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero- ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, te agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me lo sé. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Y si tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y estos qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es
Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. Pero no era la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Sigamos caminando. Lo que yo tengo. Uy, Dios. Ahí ¿Qué está, son? ya por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.